Olá, gente querida da nossa comunidade Vila Olímpia, de onde você estiver, seja lá quem você for. Muito obrigado por acessar a nossa página e seja bem-vindo, tenha um bom dia e que você continue nos acessando todos os dias, todas as manhãs. A partir de ontem, demos início a uma série de mensagens diárias e eu dei um título a essa série: Enfrentando a Crise com Otimismo e Esperança. Acesse, compartilhe e que o nosso desejo é que você seja abençoado de alguma forma, você seja fortalecido para enfrentar de fato essa crise com otimismo e esperança. Mais uma vez, muito obrigado e que você seja abençoado nesta reflexão. Bem, estamos vivendo num tempo de crise e em meio a uma guerra de narrativas, notícias verdadeiras, notícias falsas, narrativas distorcidas. E a pergunta é: por quê? Por que notícias falsas? Por que notícias distorcidas? Afinal de contas, qual é o objetivo? Onde essas pessoas querem chegar? O que elas querem promover? O fato é que, independentemente das intenções de cada meio de comunicação, sejam boas as intenções ou más essas intenções tendenciosas, o fato é que o resultado final dessa desinformação acaba sendo sofrimento, destruição e morte. Essa é a realidade. Jesus, num dos muitos episódios que ele vivenciou ali com os seus discípulos, e esse episódio está relatado no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, ele disse algo que era relevante e continua muito relevante, especialmente para os nossos dias, o tempo que a gente está vivendo. E eu quero ler para você Mateus capítulo 24, os versos 3 e 4. Olha só, diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Esta é a palavra-chave inicial das orientações que Jesus passava ali para os seus discípulos e que ele transmite para nós hoje, de extrema importância. A primeira preocupação de Jesus foi o engano. Antes mesmo de listar os sinais, pontuar os eventos, Jesus ele falou da obra do engano. E por uma razão muito óbvia, simples, objetiva, o engano, ou melhor, ser enganado é estar vulnerável. Ser enganado é se colocar ou é estar numa situação de risco. Por isso que Jesus, a primeira preocupação dele foi e é cuidado com o engano. Muitos surgiriam, como hoje muitos surgem, continuam surgindo com notícias e todos dizem que são fatos verídicos. Mas Jesus disse que em meio a essa enxurrada de informações, de manifestações, de mensagens, haveria a obra do engano, o ministério do engano. E devemos nos preocupar sim com o engano para nós não sermos enganados. E a questão é: o que a gente precisa fazer? Simples. Para você não ser enganado por um produto falso, você precisa conhecer o verdadeiro. Para você não ser enganado por uma notícia falsa, você precisa pesquisar em fontes confiáveis e você precisa comprovar os fatos. Bem, nós estamos em meio a uma guerra de narrativas, não apenas jornalísticas, mas mais do que isso, estamos também no meio de uma guerra espiritual. E Jesus disse ali na resposta aos discípulos que muitos viriam em nome dele, falando algo que ele nunca disse. Muitos viriam em nome dele, de Jesus, dando interpretações próprias, particulares, tendenciosas e com isso enganando as pessoas. Por isso que Jesus disse: olha, que ninguém vos engane. Para você não ser enganado por algo falso,
você precisa conhecer o verdadeiro. Para você não ser enganado por uma mensagem falsa, você precisa conhecer a mensagem verdadeira. Jesus disse lá em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará da escravidão, do sofrimento, da destruição, da morte. Vos libertará do engano. Então, meu querido, minha querida, estudar a palavra de Deus é essencial, porque ela é a única fonte segura de informação. Ela é a única fonte confiável. Então você deve estudar a palavra de Deus para não ser enganado. Você também deve orar para que o Senhor dirija a sua mente, dirija a sua visão, lhe dê discernimento. Você deve orar pelo poder do Espírito Santo. E, finalmente, você também deve estar atento aos sinais, aos avisos de Deus. Por isso que Jesus disse orar e vigiar em todo o tempo. Então você deve estar atento aos sinais, atento aos avisos de Deus. E, meu querido, minha querida, se você fizer isso, o Senhor vai abençoar você e você não será enganado. Tenha um bom dia, Deus abençoe você e até amanhã.